Muito bem, estamos de volta. Agora é hora de Claramente. A gente está vivendo um momento muito bom, né? Um momento de avanços com relação à pandemia da Covid-19, mas não dá para negar que ela gerou isolamento social com repercussões sobre a saúde mental de todos nós. E hoje no programa, o psiquiatra Dr. César Vasconcelos vai aqui trazer dicas do que fazer para preservar sua saúde dentro desse contexto. Olá, queridos, aqui no Claramente, que bom você estar aqui de novo. A revista científica The Lancet, que é a revista top no mundo médico, publicou um artigo em 26 de fevereiro de 2020, falando sobre o impacto psicológico da quarentena e o que fazer. Vamos falar sobre isso agora aqui no Claramente. A quarentena é a separação e restrição da circulação de pessoas que potencialmente foram expostas a uma doença contagiosa para verificar se ficam doentes, reduzindo assim o risco de infectar outras pessoas. A quarentena tem sido usada no surto da doença do coronavírus 19, a Covid-19. Cidades inteiras da China foram colocadas sob quarentena em massa, enquanto muitos milhares de estrangeiros que retornavam para casa da China foram convidados a se isolar em casa ou em instalações do governo. Isso já havia acontecido em regiões da China e Canadá durante o surto da Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS, de 2003. Enquanto aldeias inteiras em muitos países da África Ocidental foram colocadas em quarentena durante o surto de Ebola de 2014. A quarentena é muitas vezes uma experiência desagradável para aqueles que a experimentam. A separação dos entes queridos, a perda de liberdade, a incerteza sobre o status da doença e o tédio podem ocasionalmente criar efeitos dramáticos. Suicídio foi relatado, raiva importante e ações judiciais movidas após a imposição de quarentena em surtos anteriores. O artigo da revista The Lancet afirma que o uso bem-sucedido da quarentena como medida de saúde pública exige que reduzamos, na medida do possível, os efeitos negativos associados a ela. A equipe do artigo dessa revista analisou 24 artigos sobre esse tema de estudos feitos em 10 países que incluíram pessoas com SARS, 11 estudos, Ebola, 5, pandemia da gripe H1N1 de 2009 e 2010, 3 estudos. Também a síndrome respiratória do Oriente Médio, 2 estudos, e a gripe equina, 1 estudo. 5 estudos compararam os resultados psicológicos para pessoas em quarentena com aquelas que não estavam em quarentena. Um estudo com funcionários do hospital que poderiam ter entrado em contato com SARS descobriu que imediatamente após o término do período de quarentena, 9 dias, ter sido colocado em quarentena foi o fator mais preditivo de sintomas de tratamento de estresse agudo. No mesmo estudo, a equipe em quarentena teve uma probabilidade maior de relatar exaustão, desapego dos outros, ansiedade ao lidar com pacientes febris, irritabilidade, insônia, má concentração, indecisão, deterioração do desempenho no trabalho e relutância em trabalhar ou consideração de resignação. Em outro estudo, o efeito de estar em quarentena foi um preditor de sintomas de estresse pós-traumático em funcionários do hospital, mesmo 3 anos depois. Cerca de 34%, ou seja, de 938 de 2.760 pessoas, dos proprietários de cavalos, ficaram em quarentena várias semanas por causa de um surto de gripe equina e relataram alto sofrimento psicológico durante o surto, comparado com 12% da população geral australiana. Um estudo comparando sintomas de estresse pós-traumático em pais e crianças em quarentena com os não em quarentena descobriu que os scores médicos, os índices médios de estresse pós-traumático foram 4 vezes maiores em crianças colocadas em quarentena do que naquelas que não foram colocadas em quarentena. Outro estudo com a equipe do hospital examinou os sintomas de depressão
3 anos após a quarentena e descobriu que 9%, ou seja, 48 de 549 de toda a amostra, relataram sintomas depressivos elevados. No grupo com sintomas depressivos elevados, quase 60%, 29 de 48, estavam em quarentena. Estudos relatados sobre sintomas psicológicos gerais, resultado da quarentena, mostraram a presença de depressão, estresse, humor triste, irritabilidade, insônia produzida pela ansiedade, sintoma de estresse pós-traumático, raiva, medo de ser infectado e de infectar outras pessoas, abuso de substâncias e álcool e exaustão emocional. O confinamento, a perda da rotina habitual e a redução do contato social e físico com os outros mostraram frequentemente produzir tédio, frustração e uma sensação de isolamento do resto do mundo, o que era angustiante para os participantes da pesquisa. Ter suprimentos básicos inadequados, por exemplo, comida, água, roupas ou acomodação, durante a quarentena, foi uma fonte de frustração e continuou associado à ansiedade e raiva 4 a 6 meses após a liberação. Vários participantes de um estudo citaram informações precárias das autoridades de saúde pública como um fator estressor, relatando diretrizes insuficientes sobre as ações a serem tomadas e a confusão sobre o objetivo da quarentena. Nos estudos revisados, a perda financeira como resultado da quarentena criou sério sofrimento socioeconômico e mostrou-se um fator de risco para sintomas de distúrbios psicológicos, raiva e ansiedade vários meses após a quarentena. Vários profissionais de saúde envolvidos no surto de ebola no Senegal relataram que a quarentena levou suas famílias a considerar seus empregos muito arriscados, criando tensão intradomiciliar. No mesmo estudo, 3 participantes relataram não conseguir retomar seus empregos após o término da vigilância porque seus empregadores expressaram medo de contágio. O que pode ser feito para aliviar as consequências da quarentena? A quarentena mais longa está associada a piores resultados psicológicos. Assim, é importante restringir a duração dela ao que é cientificamente razoável. As pessoas em quarentena temiam estar infectadas ou infectar outras pessoas. Elas costumam ter avaliações catastróficas de quaisquer sintomas físicos experimentados durante o período da quarentena. Esse medo é comum para pessoas expostas a uma doença infecciosa preocupante e pode ser piorado pelas informações inadequadas recebidas de autoridades de saúde pública. Por isso, ajuda a garantir que aqueles em quarentena tenham boa compreensão da doença em questão e das razões da quarentena. As autoridades também precisam garantir que as famílias em quarentena tenham suprimentos suficientes para suas necessidades básicas e, o mais importante, esses devem ser fornecidos o mais rápido possível. O tédio e o isolamento causam angústia. As pessoas em quarentena devem ser aconselhadas sobre o que podem fazer para evitar o tédio e receber conselhos práticos sobre técnicas de enfrentamento e gerenciamento de estresse. Um estudo sugeriu que ter apoio telefônico oferecido por enfermeiros psiquiátricos para aqueles em quarentena poderia ser eficaz em termos de fornecer-lhes uma rede social. A capacidade de se comunicar com a família e amigos também é essencial. Portanto, fornecer aos colocados em quarentena telefones celulares, cabos e tomadas para dispositivo de carregamento e redes de Wi-Fi, de internet, acesso à internet, para permitir que eles se comuniquem diretamente com seus entes queridos, poderia reduzir sentimentos de isolamento, de estresse e pânico. Também é importante que as autoridades de saúde pública mantenham linhas claras de comunicação com as pessoas em quarentena sobre o que fazer se sentirem algum sintoma. Há evidências que sugerem que grupos de apoio, especificamente para pessoas que foram colocadas em quarentena em casa
durante surtos de doenças podem ser úteis. Bom, era isso que eu queria trazer para você hoje. Espero você aqui no próximo Claramente. Se informe. Se tiver que voltar uma quarentena, mantenha suas redes sociais, suas conexões e espero que o governo faça um bom trabalho também nesse sentido. Até breve, se Deus quiser. Até breve, doutor César. Obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde mais uma vez. Doutor César, aliás, tem sempre conteúdos relevantes para a gente. Você que já acompanha o programa há algum tempo sabe disso. Você que está chegando agora, a gente tem uma playlist disponível para você lá no YouTube com vários assuntos que o doutor trouxe aqui no Vida e Saúde do Claramente. Ó, o nosso canal é Vida e Saúde NT, lá no YouTube, Vida e Saúde NT. E está disponível para você rever e também compartilhar. A gente faz o intervalo agora, na volta tem essa salada fácil para você arrasar por aí, com ingrediente brasileiro, vários deles são brasileiros, uma saladinha turbinada e eu espero você logo depois do intervalo.